Salve, salve, meus amigos! Deixem o like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. O Flamengo é bicampeão mundial sub-20 com uma atuação magnânima do goleiro Léo Nanete. Que espetáculo de atuação que justifica a grana de multa rescisória de 445 milhões de reais. Que goleiro! Ele garantiu o resultado em meio ao jogo, afinal de contas, o Barcelona foi muito superior ao Flamengo, mas muito superior ao Flamengo, e o Flamengo, no milagre, né, consegue aquele gol do Iago no último segundo do jogo, né, o gol do empate, e aí vai para os pênaltis. E aí nos pênaltis, Léo Nanete garante o Flamengo. Aliás, ele já havia garantido o Flamengo com a bola rolando, ali nos 90 minutos. Ele foi, para mim, o melhor jogador em campo. O Virrilli, né, jogador do Barcelona, jogou demais também, jogou muito. Esse time do Barcelona é melhor do que o time do Flamengo. A gente está falando aqui da maior base La Masia do futebol mundial. Mas o que o Léo Nanete pegou foi um absurdo, cara. E aí é o seguinte, a gente precisa falar, enaltecer Léo Nanete e Iago, João Vitor, dois zagueiros espetaculares que o Flamengo tem. Mostra que o Felipe Luiz precisa dar mais oportunidades a esses caras, tá? Eles são muito bons zagueiros, muito bons zagueiros. Agora, a gente precisa falar do Matheus Gonçalves, né, gente? Porque, assim, a indolência ali pegou. Ele deu uma mascarada, o Matheus Gonçalves, tá? Assim, é um jogador que já teve N oportunidades com a camisa do Flamengo, com o time titular, e sempre que tá no banco de reserva, muita gente fala assim, pô, por que o Felipe não bota, o Felipe Luiz não bota o Matheus Gonçalves pra jogar, aquela coisa toda? Gente, é por causa disso, tá? Porque se trata de um jogador que acha que joga muito mais do que joga. Talento ele tem, uma pena, tá? Mas no jogo foi muito mal mesmo, com a bola rolando, perde o pênalti, né? E aí ainda acontece essa história toda de se jogar, reclamar com a arbitragem o tempo todo, andar para marcar o adversário. Matheus Gonçalves estava andando em campo, tá? Assim, uma coisa bizarra. Não é postura de um jogador que pleiteia uma condição de ser profissional, e o Flamengo vai ter que negociar esse rapaz, porque ele já teve todas as oportunidades possíveis. Também preciso falar sobre o Lohan, que marcou o gol, né, o primeiro gol do Flamengo, aliás, uma bela trama dele mesmo, Lohan, né, o Matheus Gonçalves acaba sendo desarmado ali pelo goleiro Aller, e aí o Lohan chega lá, varada pro gol, assim. Então ele fez muito mais do que o Matheus Gonçalves. Hoje, se eu tivesse que escolher, tivesse o dom de optar por jogadores da base do Flamengo que fossem para o time principal, Léo Nanete, João Vitor e Iago, sem dúvida nenhuma, esses três. Não para serem titulares, né? Mas para comporem ali o elenco principal. O Léo Nanete é muito mais goleiro do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, aliás, vai embora, vai tarde, aliás, vai para o Cruzeiro, né, no ano que vem. E o Léo Nanete é o cara para fazer sombra ao Rossi, né, porque é um goleiraço, cara. Léo Nanete é um goleiraço, né? E assim, o trabalho, Bruno Pivetti é um ótimo técnico, tá? Inclusive já o entrevistei aqui no canal quando o Paulo Souza, quando o Sampaoli foi contratado pelo Flamengo, eu fiz uma live com o glorioso Bruno Pivetti, né, que é um baita de um estudioso de futebol e tal. E ele colocou um time lá atrás, né? Assim, cara, o Barcelona sempre vai ser uma equipe por até vocação que vai propor o jogo o tempo todo. É assim que joga o Barcelona, tá? O Barcelona funciona dessa forma, né, no seu time principal, e essa é uma coisa que vem da mentalidade de La Masia, tá? E aí é algo que eu acho que o Flamengo pode até olhar, mirar ali e falar, putz, eu quero isso pra mim. Que é uma ideia de jogo que seja do Flamengo, um futebol Flamengo, um futebol com um DNA do Flamengo, né? Independentemente do técnico da vez, o Flamengo tem um DNA ali. Ó, o Flamengo vai ter que jogar na base dessa forma aqui,
porque eu quero que o time principal também jogue dessa forma aqui. E quem vai pensar isso no Flamengo? Cabe ao José Botto, né? Hoje. Por isso que a gente tem que acreditar sempre num trabalho de longo prazo, né? Na gestão do clube, eu não estou aqui falando que o José Botto só acerta, só erra, nada disso. Ele é criticado quando tem que ser criticado e ele vai ser elogiado quando for elogiado, né? Acho que é por aí o negócio, tá? Mas é importante você ter alguém que pense o futebol no Flamengo para que esse DNA seja espraiado pela base do clube. E aí determine lá na frente, quando os caras chegarem para jogar no profissional, esses caras já vão estar acostumados, porque vai haver um pensamento único de futebol. Eu acho isso fundamental, acho isso maravilhoso, para dizer a verdade, tá? Então, a grande base do futebol mundial foi derrotada pelo Flamengo, que é a base do Barcelona, tá? Os caras falam assim, não, Palmeiras, João Paulo, cascata. É o Barcelona, gente. O Barcelona que revelou Xavi, Iniesta, Messi. Precisa mais de alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa? Pedri, Gavi. Jogadores maravilhosos, maravilhosos. E aí eu acho que o que fica, além, claro, da conquista do título mundial, do bicampeonato mundial, é o grande legado para mim é esse, sabe? O Barcelona inspirar ali, de certa forma, o Flamengo para um trabalho que unifique o futebol, unifique o ninho do urubu, sabe? Um trabalho... E ali, cara, tá todo mundo no mesmo ambiente, né? Então fácil não é, mas até eu acho que é uma questão mais simples, né? Porque tá todo mundo inserido no mesmo contexto, todo mundo treina no ninho do urubu, né? Então, assim, eu acho essencial, sabe? Que existe uma pensata de futebol na mão de gente competente. Na mão de gente competente, tá? Não adianta jogar lá para qualquer um. Ah, vai chegar um profissional aqui que vai... Tá, mas quem é esse cara? Qual é o gabarito desse cara? Acho que isso é fundamental num primeiro momento. E dois, aí esse cara fala assim, pô, é assim que eu quero que a base jogue. Isso começa no Barcelona com o Cruyff, né? Com o Rinus Michels. A influência dos holandeses ali é muito grande na Catalunha, né? Porque eles fizeram história pelo clube. O Rinus Michels como técnico, o Cruyff como técnico e jogador, e o Guardiola, que é o terceiro nessa trilogia, como técnico e jogador também. Tá? Então, assim, ali existe uma pensata de futebol muito relevante. Muito relevante. Eu gosto disso, cara. Pra ser sincero, eu gosto muito disso. Eu acho que seria um sonho que o Flamengo tivesse essa pensata de futebol, que fosse disseminada na base e que isso fosse levado adiante. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.